Ação do capítulo 12 de 1964, Elo Perdido. Ao analisarem o caso de Harnack, chegaram à conclusão que o grau de trabalho permitia um movimento como este, que aquela era a hora, criando um confortável ponto de partida para comprometê-lo a um recrutamento futuro a partir do fato de aceitar dinheiro. Mesmo com o fiasco dos meios financeiros, o oficial avaliou o encontro positivamente, pois, de acordo com a sua opinião, a promessa de elaboração de um relatório trabalhado sobre a conferência em Punta del Este foi clara e obrigatória. Em agosto de 1961, Bacalar viajou de férias a seu país. Na seção de questões da América Latina da central da STB, foi feita com ele uma profunda análise do caso Harnack. Em 10 pontos, foi traçada a direção do trabalho sobre o figurante. O oficial deveria se esforçar para estreitar o laço de amizade com o figurante e conquistar a sua absoluta confiança. Deveria conduzi-lo por uma direção na qual aprenderia os princípios da conspiração e da elaboração de relatórios, além de como se comportar se for detectado pela polícia. Esses pontos revelam que não havia dúvidas de que seria possível recrutar o figurante como agente. Entretanto, documentos seguintes demonstram que, no outono, Harnack evitou claramente os encontros com o oficial. Na época da inesperada renúncia de Jânio Quadros, a polícia acusou o figurante de fazer parte do Partido Comunista, o que não era verdade. A direção do jornal, inclusive, o apoiou. Certamente, tratava-se de algum tipo de intriga, mas talvez essas circunstâncias influenciariam decisivamente sua indisposição para os encontros. A central instruiu que o camarada Bacalar tomasse cuidado e, em dezembro de 61, foi dada a ordem de não entrar em contato, deixar o figurante em paz por 4 a 5 meses e depois tentar reatar contato. Não existe relatório de Punta del Este, mas apenas uma relação de aproveitamento das notícias fornecidas por Harnack. A maioria das informações foram entregues aos soviéticos e somente uma, relacionada à questão do açúcar, foi entregue diretamente aos cubanos. Também não há sinais de tentativas de reatamento de contato após esse período de silêncio. Até o fim das atividades da residentura da STB no Brasil, em 71, não houve qualquer tentativa de aproveitá-lo de alguma maneira. Por outro lado, é certo que, mesmo sabendo quem o camarada Harnack Bacalar era de verdade, Harnack não o entregou às autoridades brasileiras, não traiu seu velho amigo, entre aspas. Na pasta encontramos o nome e sobrenome completo do figurante Hermano de DNA, 1927 a 2010. Jornalista contrário à Revolução em 64, mas que continuou a viver no Brasil. Publicou artigos e tornou-se inclusive deputado federal em 1968. Teve os direitos cassados e exilou-se no México. Depois trabalhou para a BBC e, em 1984, voltou ao Brasil. Em 2005, através da Comissão da Anistia, o Ministério da Justiça brasileiro concedeu-lhe reparações econômicas de caráter indenizatório de 2.160.794,62 centavos, quase $1 milhão na cotação da moeda na época, além de um benefício mensal permanente no valor de R$ 14.777,50. Ao que tudo indica, pelo menos é o que afirmam os documentos. Colaborou com o serviço de inteligência tchecoslovaco ainda antes da junta militar tomar o governo. É incrível, né? A pessoa trai o país e ainda recebe por isso. É incrível. Ai.
Colaboração com os amigos. Em 1961 foi aberta uma pasta com o título de, abre aspas, Colaboração com os amigos, fecha aspas. Trata-se dos amigos do Bloco Socialista, do Serviço de Inteligência deste bloco. Já sabemos, justamente, a partir das informações desta pasta, que os espiões da KGB e da STB ajudaram a reatar as relações diplomáticas entre a União Soviética e o Brasil. E no final de 1961, os soviéticos abriram a sua embaixada por aqui, ampliando o campo de colaboração entre os serviços secretos. A pasta também está relacionada com a colaboração dos serviços de espionagem da Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, e da República Popular da Hungria. Ainda em 1961, além do caso de Alexiev, a STB ajudou os soviéticos em diferentes operações ativas. Em um dos documentos está escrito literalmente que, através de conselheiros alocados no Departamento 1 do MV, em Praga, os soviéticos pediram para que a Residentura Tchecoslovaca no Brasil conseguisse a divulgação na imprensa de textos com determinadas teses. Em uma das operações, Volha, foi usado o agente Paulo, que depois recebeu o codinome de Kat, um jornalista recrutado em dezembro de 1960, que introduzia nos seus textos para a última hora teses fornecidas por seu oficial condutor, que por sua vez a recebia da central, e esta do conselheiro soviético em Praga. Eram relacionadas ao encontro Khrushchev-Kennedy em Viena, dia 3 de junho de 1961. A tarefa foi cumprida. Uma AO seguinte, criptônimo Dawn, foi efetuada através de um figurante, o conhecido juiz do Tribunal da Justiça da Guanabara, Osni D.P. Essa operação determinava a publicação de um artigo na imprensa apoiando Cuba e criticando a política do presidente Kennedy. A tarefa foi integralmente cumprida. Aqui, entre parênteses, o texto fora escrito pelos soviéticos, fecha parênteses. No jornal O Semanário, à primeira vista, um artigo de jornal podia parecer sem importância no Brasil, mas tinha um papel crucial na política empreendida pelos soviéticos, pois poderia repercutir no cenário internacional, sob outras circunstâncias. Dedicaremos o capítulo 14 para analisar o semanário. Graças à leitura dessa pasta, sabemos que os soviéticos estavam interessados principalmente em clubes militares. Em agosto de 1961, o camarada Kundchenko, consultor da KGB no primeiro departamento, formulou um pedido para que a STB descobrisse o máximo possível a respeito desses clubes e relatasse os seguintes dados: descrição da estrutura e formas de funcionamento, lista de membros da diretoria, característica dos chefes e diferentes grupos no clube e eventuais divergências dentro do clube. Foi ressaltada a extrema importância deste pedido e, por isso, ele deveria ser seriamente, entre aspas, trabalhado. No arquivo da STB, havia uma seção dedicada ao Exército Brasileiro e às correntes políticas dentro dele, mas provavelmente a pasta fora destruída. Abre aspas, cegueira de Jânio Quadros. Por meio de suas atividades no Brasil, o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco esforçava-se para criar as melhores condições de restabelecer as relações diplomáticas brasileiras e soviéticas. Essa tarefa contava com o empenho do presidente Quadros e houve pânico em Moscou e Praga quando surgiu a informação sobre a piora do estado de saúde do presidente. Em junho, os tchecos foram informados sobre a enfermidade nos olhos de Jânio por intermédio de Rubem,
contato em fase de pré-recrutamento que conhecia o secretário pessoal do presidente e que seria aproveitado novamente para oferecer a ajuda de especialistas soviéticos no tratamento. Segundo as informações adquiridas por outra fonte, um contato de codinome Barba, que trabalhava na seção de imprensa do Ministério de Assuntos Interiores e Justiça, a enfermidade do presidente Perdão, vou tomar água, gente. Impossibilitou-lhe executar a função e era mantida em segredo. De acordo com o relatório da Residentura no Rio, de 25 de julho de 1961, o presidente concordou que especialistas soviéticos o examinassem e a notícia foi transmitida à embaixada tchecoslovaca. A central informou o consultor soviético Kundchenko, a STB decidiu ativar a operação em cooperação com a KGB e ficou arranjado que médicos russos vieram ao Brasil como turistas. A Residentura informa que Aparecido, no dia 20/7/1961, disse a Rubem que Quadros está interessado em um rápido exame pelos médicos soviéticos. Aparecido propõe que isso seja feito de tal maneira que os médicos venham como turistas, e ele garantiria que eles seriam recebidos por Quadros. A proposta de Rubem para que toda a questão seja discutida diretamente com a delegação soviética que se encontra no Brasil foi rejeitada por Aparecido, sob a alegação de que, segundo Quadros, a maneira mencionada acima é a melhor. Rubem prometeu que enviaria rapidamente seu telegrama para Peterka. Rubem imagina os próximos passos da seguinte maneira: recepcionará os médicos no aeroporto. Assim que eles chegarem, os acompanhará até Brasília e garantirá que eles entrem em contato com Aparecido. A Residentura recomenda que, caso se realizem, Rubens seja totalmente desligado da ação, assim como foi proposto no número 368, e que Bacalar ou Nesvabda conversem com Aparecido. Aparecido, no caso aqui, é o presidente, pelo que eu estou entendendo, né? É o presidente Jânio Quadros. Foi acertado que a ligação com Rubens será feita através de uma terceira pessoa. Em caso de necessidade ou de Rubens pedir um encontro, entrará em contato com ele Pomesny, que o conhece do encontro de 8/7/1961. No entanto, a operação nem chegou a se cumprir. Antes que os médicos soviéticos chegassem, em 25 de agosto, Jânio Quadros renunciou e a ideia tornou-se obsoleta do ponto de vista dos soviéticos. O caso de Quadros preocupou tanto a STB quanto os círculos políticos brasileiros, uma vez que ambos tinham esperanças em relação a ele, inclusive após a renúncia inesperada, mas essa é uma outra história. Logo depois que a União Soviética reatou as relações diplomáticas com o Brasil, a troca de informações e as transferências de tarefas e ordens já não eram feitas somente por consultores soviéticos na central de Praga, mas diretamente no Rio de Janeiro. A Residentura tchecoslovaca recebeu novas tarefas e passou a colaborar com os amigos a partir do contato regular com um residente soviético responsável pela relação entre os dois serviços. O primeiro contato entre seus funcionários aconteceu por telefone em 8 de maio de 1962, e logo houve o encontro entre dois oficiais. Exatamente ao meio-dia, Lev Yukov, primeiro secretário da Embaixada Soviética, veio à Embaixada Tchecoslovaca visitar o residente e entregou saudações de Borek.
O sobrenome em questão era uma espécie de código. Tratava-se do codinome do chefe da seção da América Latina na central da STB em Praga. Era conhecido apenas por agentes, ou seja, era a prova clara e irrefutável de que o visitante era oficial da KGB. A partir de então, documentos importantes destinados aos soviéticos já eram entregues ao Brasil, e não mais por intermédio de um conselheiro soviético na central em Praga. E Yezersky ou Yukov acertaram a forma de contato. Quando o espião soviético quisesse marcar um encontro, telefonaria para o apartamento particular de Yezersky, apresentando-se como Leon. A conversa seria curta, sobre um assunto qualquer, o que indicaria que, no dia seguinte ao da conversa, deveriam se encontrar no centro da cidade às 19 horas, no restaurante Colombo. Se fosse o espião tcheco que desejasse iniciar o contato, ele deveria telefonar para a embaixada da União Soviética e deixar um recado de que Francisco telefonou, o que determinava um encontro no mesmo local e hora, no dia seguinte. Yezersky escrevera em suas anotações que Yukov perguntava principalmente sobre as características dos brasileiros, sobre o ambiente da rede de agentes e questões relacionadas com o monitoramento. A partir de dezembro de 1961, já não aparece nos relatórios o verdadeiro sobrenome do diplomata, que era residente, mas o codinome Vazil, escolhido pelos tchecos. Na época, os encontros eram com Skorepa, residente recém-chegado que viera no lugar de Yezersky. No fim do ano, por intermédio da residentura tchecoslovaca, foi entregue aos soviéticos um aparelho para conexão de rádio que chegara ao Rio por via diplomática através da embaixada. Já em janeiro de 1963, nas altas esferas, com o ministro do interior da Tchecoslováquia, alto comando da STB, surgiu a questão de passar parte da agentura, grupo de agentes e colaboradores, tcheca para os soviéticos. Em troca de alguns agentes no Brasil, os soviéticos ofereceram toda a sua rede de agentes na Bolívia. Esse pedido soviético era, de fato, uma ordem. Então, na primeira proposta para o ministro, havia 3 agentes e 3 contatos secretos. Lon, economista da Federação Nacional da Indústria, recrutado em 16 de janeiro de 1956. Lord, economista do Ministério da Indústria e Comércio, recrutado em 25 de fevereiro de 1959. Lar, oficial da reserva, recrutado em 9 de outubro de 1960. E D.S. Korn, proprietário de O Semanário, o jornal. Matos, membro do Tribunal da Justiça do Estado da Guanabara, e Melon, economista da Confederação Nacional da Indústria. Petrobras. As informações foram assinadas pelo coronel Rouska, chefe do 1º departamento. A lista final dos agentes e contatos secretos é diferente da lista proposta, mas é possível ver que a KGB, que tinha todas as informações sobre o trabalho anterior da STB, sabia bem quem e o que queria. Praga, é claro, estava pronta para cumprir as recomendações imediatamente. Em 1963, foram vários os contatos de Vazil com o residente tchecoslovaco, todos relacionados a uma das maiores operações mútuas entre a STB e a KGB no Brasil. A Operação Druzhba, mais detalhada no capítulo 16º, de acordo com os relatórios do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco, sabemos que Vazil procurou contato com Carlos Prestes, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. Este contato foi estabelecido e sabemos que os encontros entre os dois senhores foram frequentes. Infelizmente, nos relatórios tchecos não existem informações detalhadas sobre os encontros. O arrombamento do cofre da embaixada.
Um fato interessante descrito na pasta, entre aspas, colaboração, diz respeito a Moscou e suas relações com o Brasil. A STB obteve a informação a partir do seu agente Lobo, que trabalhava na Casa Militar do presidente Goulart. Mais sobre Lobo no capítulo 19. No início de março de 1963, um armário blindado com documentos secretos foi arrombado na embaixada brasileira em Moscou. O Conselho de Segurança Nacional e o gabinete presidencial receberam do Itamaraty a informação sobre o acontecimento e desconfiaram da contra-espionagem soviética. A suspeita foi confirmada pelo técnico da empresa de armários blindados, que declarou que o sistema de fechamento do cofre fora, sem dúvida, violado por ordem de alguém de fora. Como a afirmação viera de um especialista, o responsável provavelmente era alguém com conhecimento profissional, e na União Soviética só podia se tratar do único serviço secreto, a KGB. De acordo com o relatório do agente Lobo, após analisar o caso do gabinete presidencial, concluiu que o incidente não poderia vir a público para não fornecer argumentos às forças de direita no Brasil que atacavam as relações brasileiras e soviéticas. Voltemos à questão de entrega de agentura aos soviéticos. Nos arquivos ABS, em Praga, encontra-se o relatório exato sobre a entrega do contato secreto Korn. É uma figura misteriosa, pois não há nenhum dado sobre ele, além de menções em diferentes pastas relacionadas com questões brasileiras. De acordo com o conteúdo das notas, era alguém que já estava colaborando e entregando informações para a STB. Sem dúvida, devia ter uma pasta particular. A falta dessa pasta e de qualquer sinal dela, que não existe sequer informações sobre a sua destruição, leva a crer que, após receberem o colaborador, os soviéticos exigiram uma limpeza completa do arquivo tchecoslovaco. Esse fato demonstra a grande importância de Korn para a KGB. Possuímos apenas dados parciais e fragmentados que nos permitem formar uma opinião sobre a extensão de colaboração de Korn com a STB até o momento de sua entrega para os soviéticos. Foi acordada com os soviéticos, portanto, a entrega de Korn. O agente deveria ser preparado para esse passo, mas ao que tudo indica, essa delicada etapa de tensão psicológica foi omitida ou resumida. Imaginemos a situação de um espião que há algum tempo conduzia um colaborador e, de repente, recebe a ordem de entregar o educando para o residente do serviço de inteligência de outro país. Além de precisar tomar cuidado em tempo integral para não nomear o seu verdadeiro chefe, o espião ainda recebeu as tarefas de revelar ao figurante que não era bem o diplomata que parecia e convencê-lo a participar de encontros semelhantes com uma pessoa de Moscou. O encontro no qual o espião tcheco deveria preparar Korn aconteceu em 20 de fevereiro de 1963. Um membro indefinido da residentura, falta na nota a assinatura do autor do relatório, informou ao seu interlocutor, ou seja, Korn, que seu chefe lhe confiara a tarefa de discutir com ele sobre, abre aspas, as perspectivas da futura colaboração e sobre uma circunstância muito importante relacionada com esta colaboração, fecha aspas. Resumiu que a cooperação mútua, seja atuando na STROJ ou passando informações, contribuiu amplamente com resultados positivos na luta contra o imperialismo americano, não somente no território do Brasil, mas na América Latina em geral. Em seguida, o residente disse algo que trouxe uma luz à questão. Abre aspas, STROJ, de cuja edição temos controle parcial, possui autoridade entre todo o ambiente nacionalista, no exército e entre os estudantes, fecha aspas.
O espião revelou então que a questão fora discutida nas mais altas esferas com os soviéticos e que o apoio ao Stroessner deveria ser mantido. Para isso, então, queriam contar com a boa vontade de Korn, abre aspas, em colaborar na luta contra o imperialismo, fecha aspas, e para melhorar a cooperação das atividades do Bloco Socialista. Abre aspas. Seria melhor que os amigos mantivessem contato com Korn e estabelecessem dessa maneira um contato com aquele mantido anteriormente. Fecha aspas. Em outras palavras, o residente tcheco acabava de revelar ao colaborador que sabia sobre seus contatos anteriores com a KGB, mas tranquilizava-o, pois esse tipo de contato deveria ser mantido. O residente frisou no relatório que o momento decisivo na conversa foi esse fragmento ao qual ele chamou a atenção para a importância da colaboração, entre aspas, entre nossos chefes, e percebeu que, abre aspas, neste momento, Korn compreendeu que sabemos de seus contatos com os amigos, e eles de seus contatos conosco. Fecha aspas. Mais adiante, foi discutido como os superiores, tanto em Praga como em Moscou, consideram alta a sua competência e conhecimento sobre a América Latina, e que a capital do proletariado mundial estava interessada em continuar a colaboração com ele. De acordo com o relato do espião de Praga, Korn não teve nenhuma objeção a isso, mesmo que, como observou o residente, tenha ficado um pouco triste com a repentina interrupção da colaboração com o camarada tcheco. No relatório também consta a informação de que Vasil foi informado sobre esta conversa com detalhes. Em seguida, ele mesmo passou ao colega tcheco a notícia de que se encontrara com Korn e que, abre aspas, a colaboração com o novo órgão condutor continua em andamento sem interferências, fecha aspas. O agente Long, no fim, não foi recebido pelos soviéticos, pois nos anos seguintes trabalhou para Praga. Long simplesmente não aceitou a entrega. Em março de 1963, quando o camarada Moldan lhe informou das intenções de passá-lo para os soviéticos, o agente negou, pois não concordava em estar a serviço de Moscou. Quanto ao agente Lahr, sabemos que após o golpe em 1964, a STB interrompeu a colaboração com ele e até então não fora recebido pelos soviéticos. Em 1967, o GRU, Serviço de Inteligência Militar Soviético, interessou-se pelo agente. O agente Lord foi, entre aspas, conservado, hibernado pela STB, o que significa que o próprio Serviço de Inteligência reconheceu que sua colaboração deveria ser interrompida. No entanto, não se sabe se ele foi recebido pelos soviéticos. Sabemos que a STB também interrompeu o contato com Melon. Porém, isso ocorreu apenas em 1964 e não se sabe exatamente se foi de fato recebido pela KGB. Certo é que a colaboração com ele continuou até a primavera de 1964, mesmo após a indicação para ser entregue aos russos. Sobre Matos, infelizmente não podemos identificar o que houve. Os contatos entre os representantes dos dois serviços de inteligência duraram até o fim da existência da residentura tchecoslovaca no Brasil, ou seja, até 1971. Durante todo este tempo, os residentes de ambos os serviços de inteligência se encontraram intensamente, transmitiam informações ou favores mutuamente, estabeleceram e concretizaram atividades em comum em muitas questões operacionais. Na ocasião da mudança do residente soviético, indicado para os encontros com o colega tcheco, a STB utilizou as definições, abre aspas, velho Vasil, né, que é o nome, fecha aspas, e novo Vasil, para, após algum tempo, voltar à forma Vasil. Havia nota afirmando, inclusive, o fato de que o velho Vasil, ao se despedir, teve um comportamento incomum, pagou a conta pela refeição no restaurante.
justificando que gostava daqueles encontros, que sentiria saudades e já que estavam se despedindo, era natural que ele pagasse a conta. Em novembro de 1966, surgiu então o novo Vasily, cujo nome verdadeiro era Alexei Gorbachev. Há uma informação interessante de outubro de 1967 sobre J.A.M., personagem do capítulo anterior. Na nota de informação destinada à KGB,